A paz do Senhor, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Pod Life, o seu podcast semanal favorito. Sim. E essa semana nós temos o Pod Life School. E eu tô com ele, que não mia, mas é o nosso gato, Ai. Nicolas Rodrigues. Como é que você tá, meu mano? Tudo bem, cara? Eu tô bem, não, tem tempo que eu não venho no Pod Life School, hein? Verdade. Meu Mas você Deus. tá acompanhando, você tá vendo o aprendizado. Claro, com como é que certeza. tá Não, até bacana. porque eu edito depois, né? É Então, o diretor, gente. É o diretor. eu não venho, mas eu venho, no Sim. final das contas. É o diretor. E as gêmeas, como é que estão? Cara, elas estão muito fofas. A Sarah, ela é muito mais agitada, já gira pra um lado, já gira pro outro e reclama quando você não dá atenção. É uma coisa doida, mas Ai, cara. é bom. E esse processo de ser pai, assim, como é que tá sendo? Tá bacana? Cara, é algo... Não vou falar que é algo desafiador, mas é uma descoberta que você tem a Aprendizado, cada né, cara? dia. Eu não lembro a última vez que eu cheguei no horário do meu trabalho, porque eu acordo de manhã, elas dormem no nosso quarto, e na hora que eu levanto da cama eu tenho que passar pelos dois berços. Olha só. E elas estão as duas acordadas olhando pra minha cara e já solta aquele sorrisão de quase todo dia eu posto isso. E pra mim ali eu derreto Derrete. na hora. É aquela Tem questão assim, você sai de casa triste, mas quando você tá lá de fora você tá ansioso pra voltar pra casa, porque, cara, Que gracinha, é a sua velho. geração crescendo ali. É uma fofura aquelas meninas. Pessoal, pra você que acabou de chegar, já deixa o seu like aí. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho também, para quando a gente lançar um episódio novo, seu telefone automaticamente te mandar a notificação. E também segue o nosso Instagram que tá aparecendo aí embaixo, porque nosso conteúdo é uma bênção. Benção. Glória a Deus. E glória a obrigado, Deus. né, pelos nossos quase 5 mil inscritos no nosso 5 canal mil, no tamo YouTube. chegando. Esse mês a gente chega lá, se Deus quiser. Pô, man, Nico. Já Vamos nessa fé aí compartilha. que eu acho que chega a 6. Aí, ó, já compartilha, manda no grupo da família, posta no Instagram, onde você quiser. E vamos lá, pessoal, vamos pra cima. Eita, e hoje, vocês já sabem, né? Pod Life School sem Pastor Anderson Guzans, que não é Pod Life School. Bravo, seja muito bem-vindo para mais um episódio. Brabo! Senhor diretor. É ele. Paz do Senhor, Obrigado, paz do Senhor, pastor. meu filho, tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Pois é, você tava meio sumido aqui do Life School mesmo, né, Eu diretor? tava de vacation, de férias, de licença, licença. licença paternidade. Ah, mas tem isso na Constituição, licença paternidade? Oh, meu Deus. Tem que checar isso aí com a nossa gringa aí, que é a nossa produtora. Checa aí pra ver se no contrato aí tem licença paternidade. Licença maternidade, tudo bem, mas licença paternidade. Mas tudo bem, Mas tô voltando. Não, vamos dar um desconto, porque é gêmeas, né? Oh, aqui Aí, foi, trabalho é o tiro duplo. foi certo. Aí é o parabéns, funcionou, né? Pois é. Glórias a Deus. 33% da meta, né? Porque a meta são 6, então já foram 2. Então tem que vir uns outros 4 ainda. Eu só quero ver se a irmã Larissa tá concordando com essa meta aí de 6. Vai vendo, Larissão, vai Não vendo. é, que é fácil o camarada falar que a meta é 6. Não é um camarada que carrega, né? É claro, é 9 meses gerando 6, você já imaginou? Você tá Ou doido. então, assim, o que você pode fazer também é o seguinte, né? Se gerar 3 gestações de gêmeos. Uau. Aí- Não, Aí é teoricamente, pelo que os médicos disseram, eu não sei nem se a Letícia estava em alguma dessa consulta, que a Letícia acompanhou a gente muito nesse processo, que a próxima gravidez, a chance é de 80% de vir 3. Trigêmeos. E é... Cara, que Ah, não, bênção. então tá mais fácil. É, porque aí faz depois as faz só duas mais um vezes. bebê. Pois é, e aí fica fácil. 3 gestações, Cê tá 6 doido. crianças. Ô, Imagina, cara, Jesus. que bênção. Vou parecer avô das crianças. Aleluia. Você tá doido. Mas, gente, hoje nós temos muito a aprender aqui e Muito, aprender. muito, e é um muito. assunto extremamente do cotidiano, né? Todo ano acontece, principalmente no Brasil. Eu descobri que, inclusive, essa festa, o qual nós vamos falar hoje, ela não acontece somente no Brasil. Eu tava conversando com uma pessoa que é de um outro país que fica ali na área caribenha, Trindade, Tobago, é alguma coisa assim. Trinidad e Tobago. Esse. Uau. E lá nome. acontece também o famoso carnaval. Uau. Pastor Anderson, conta pra gente. De onde surgiu o carnaval? É bíblico? Não é? Tiraram da Bíblia? Da onde surgiu essa festa aí que é só bagunça, né? Carnaval é como o próprio nome, né? O próprio nome já anuncia, né? Carnaval, festa da carne. Pô, Então, a gente já imagina que por se tratar de uma festa da carne, já dá para ter uma noção daquilo que, né, do que se pode esperar Você tá doido. de uma festa como essa. E eu acho interessante, só mesmo, né, para aquela coisa
como a gente sempre diz, né? Nós não temos a pretensão de esgotar nenhum assunto, até porque a gente não tem tempo suficiente para isso. Mas apenas para lançar luz, para convidar a nossa audiência a um lugar de reflexão, Uhum. né? Provocar, e quando a gente fala provocar, não é provocar um sentimento, uma ira, um negócio das pessoas, mas é provocá-las à reflexão, chamá-las à reflexão. É um ambiente cujo a temática dele, a proposta dele é festa da carne, já não é um ambiente que alguém que serve a Deus deve frequentar. Meu Deus. Por mais que muitas pessoas que dizem que servem a Deus estão lá todo ano batendo ponto, né? Pois é, então aí você vê que, na verdade, tem uma incoerência Exato. nisso, né? Porque a própria Bíblia diz que comunhão há entre a luz e as trevas. Nenhuma. E eu particularmente, eu não concordo com a participação das pessoas que servem a Deus em hipótese alguma. Nem mesmo atrás dessa desculpa, a gente está aqui para evangelizar, porque não precisa participar do carnaval para evangelizar. Exatamente. Existem... É interessante, né, que se você pegar essas pessoas que dizem que estão lá no carnaval para evangelizar, você não encontra essas pessoas evangelizando na praia. Você não encontra essas pessoas evangelizando num daqueles mercadões lá no Brasil, por exemplo, né? Falando de São Paulo, que tem a CEAGESP lá, que aquilo é uma cidade, é um movimento de pessoas ali. Você não vê pessoas fazendo, né, montando uma estrutura para ir evangelizar lá na CEAGESP. Mas essas pessoas estão evangelizando lá no carnaval. Em cima do trio elétrico também, algumas. Misericórdia. E aí... Ô, gente, a gente não quer aparecer na página do Fuxico Gospel, não. Pelo amor de Deus. Sem polêmicas. Não, claro, o nosso objetivo aqui não é isso, de maneira nenhuma, mas é como eu sempre digo, né? Lançar luz, convidar a nossa audiência para uma reflexão. É isso aí. Porque a gente vive num tempo de muita informação. A internet, a gente não tem mais condições de acompanhar o volume de informações. E muita informação sem discernimento vai gerar na cabeça das pessoas confusão. Então, hoje em dia existe muita confusão, e essa confusão é por causa, né, da quantidade de informação. É muito conteúdo, né, pouca qualidade nesse conteúdo, são muitas coisas distorcidas. Então, assim, nós precisamos não apenas absorver a informação, é preciso discernir, é preciso expor a informação, o acontecimento, a veracidade das Escrituras. E se não passar pelo crivo das Escrituras, não interessa o que a pessoa está dizendo que ela está ali fazendo. Se não passar pela balança das Escrituras, não passa de engano. Então, o que a gente vê, por exemplo, né, nesse aspecto do carnaval, as pessoas estão lá, eu vi algumas cenas, provavelmente vocês também viram nas redes sociais que viralizaram, uma pessoa que estava lá e começou a falar do Apocalipse com a outra cantora que estava lá e virou uma confusão, mas, sinceramente, elas não estavam no mesmo ambiente? Sim. Elas não estavam fazendo a mesma coisa? Sim. Então, qual é a diferença de uma para outra? Não, e só um adendo. No final da confusão, ainda pediu pra outra cantora cantar uma música que era do mundo. Se ela tivesse ali com a muita intenção hipocrisia, de evangelizar mesmo, né, ou sei lá, fazer algo diferente, a postura dela talvez teria sido diferente. Mas eu acho que a coisa está tão bagunçada que se tornou de praxe falar o nome de citar Deus, né? Citar Jesus, mas eu não vou viver.
Eu apenas vou citar. Talvez eu citando, as pessoas vão ver, vão passar a me aceitar e talvez eu tenha a minha salvação. Se é que elas estão preocupadas com salvação. Pois e o que acontece é o seguinte, a Bíblia é uma verdade tão verdadeira, me perdoe a redundância, que a Bíblia ela vai sempre se cumprir. De uma forma ou de outra, a Bíblia vai sempre se cumprir. Isso aqui é a palavra de Deus. Então, o que acontece, o que a gente observa todo o tempo é o cumprimento das Escrituras. E como eu tenho dito, falei inclusive hoje, né, que nós tivemos culto aqui, hoje é quarta-feira, nós tivemos nosso culto aqui. Eu falei aqui hoje, e eu tenho falado isso reiteradamente na nossa escola de profetas no Emaús, o que acontece é que existem textos nas Santas Escrituras que a gente lê, que as pessoas leem, e ou elas não entendem o que leram, ou elas fingem que entendem, ou elas simplesmente desconsideram aquilo e continuam tocando o barco, como se aquilo ali não fosse palavra de Deus, como se aquilo ali não tivesse um peso para a vida delas. Então, por exemplo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, a nossa audiência, depois você checa aí, Mateus capítulo 15, no verso 7, Jesus disse assim: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, dizendo: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, dizem a eles: ouvi e entendei. Olha que coisa maravilhosa o poder da palavra de Deus. Isaías, ele exerceu seu ministério profético aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Jesus. Por isso Isaías é chamado o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou a respeito da vinda do Messias. 500 anos antes de Jesus, Isaías já dizia assim, existe um povo que ele é hipócrita, porque ele honra a Deus com os seus lábios, mas o seu coração, e quando a Bíblia fala de coração, não está falando do órgão que bombeia sangue, está falando da nossa alma, da nefesh, centro da nossa razão, emoção, intelecto, sentimento, senso de existência. Este povo me honra com os lábios, mas a sua consciência, a sua alma está longe de mim. Uhum. E esse povo que faz isso me adoram em vão. E eles fazem isso com o objetivo de atrair pessoas para si. Yes, meu Deus. Então, 500 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías já denunciava esse tipo de atitude. Então, nós estamos em 2024. Então, há 2.524 anos, Isaías já anunciava que esse tipo de coisa aconteceria. Pessoas que elas honram a Deus com as palavras, mas elas não honram a Deus com a vida. Então, não adianta a gente honrar a Deus com as palavras. Nós precisamos honrar a Deus com a vida. Vivendo aquilo. Então, as pessoas elas estão num ambiente mundano, num ambiente onde as pessoas estão consumindo drogas, lícitas e ilícitas, se embriagando, brigando, se prostituindo, uma festa da carne, sem contar o nível de idolatria naquele ambiente, porque todos os blocos de carnaval eles têm que trazer uma entidade, eles têm que prestar culto a algum tipo de entidade. Todas as escolas de samba, todas as pessoas que estão envolvidas no carnaval, a grande maioria delas são envolvidas com religiões de matriz africana. As pessoas consagram fantasias, elas consagram os seus trios, os enredos cantam e adoram a demônios. Existe um outro fator terrível que, por exemplo, quando se fala de Rio de Janeiro, que é o carnaval mais glamouroso do Brasil, as escolas de samba do Rio de Janeiro são patrocinadas
pelos contraventores. Jogo do bicho. Uau. Uhum. Elas existem para a lavagem de dinheiro do jogo do bicho. Elas existem por causa de conchavos políticos que os bicheiros fazem com os políticos, que fazem com a rede de esgoto de televisão, que negocia a transmissão do carnaval com esses contraventores, que são responsáveis por mortes diariamente de pessoas. Então, Deus não pode estar num ambiente como esse. Não existe a menor possibilidade de alguém dizer para mim que esse é um ambiente onde um servo, uma serva de Deus deve frequentar e estar. Porque a Bíblia diz que as trevas e as luzes, elas não se relacionam. Não há comunhão entre as trevas e a luz. Então, para você, para a nossa audiência, que talvez fique em dúvida quando você vê essas pessoas dizendo, mas está lá para evangelizar. Não, essas pessoas estão lá porque, na verdade, elas ainda sentem prazer em estar lá. De alguma forma, elas ainda querem participar daquilo que está acontecendo lá e elas se escondem atrás de uma desculpa de evangelizar para poder estar ali. Porque não Este quer. povo me honra com os lábios, dando glórias a Deus. Eu vi um outro vídeo de um outro rapaz também, que o cara tá vindo no trio a noite inteira, aquela coisa toda e tal, e no final ele vai e começa a falar que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. O cara tá bêbado. O cara consumiu droga. Você vê na cara dele que ele tá drogado. Ele tá intoxicado de tudo quanto é tipo de entorpecente. Uma multidão fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. E aí o cara termina, para fechar, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, tá achando que Deus está recebendo aquilo ali. Ele está achando que está fazendo bonito, que vai ter alívio para ele, porque ele está dando glórias a Deus. O apóstolo Paulo também denuncia isso aos romanos, quando Paulo escreve, sem nunca ter estado na igreja de Roma. Paulo escreveu na sua carta aos romanos, dizendo assim, porque vocês denunciam aquilo que vocês praticam, vocês acham que terá para vocês uma menor condenação? Aí as pessoas acham que elas vão participar de tudo aquilo que está acontecendo, mas aí no final ela vai dar um glórias a Deus, ou no final vai dizer, como a outra disse lá, busca Deus porque o apocalipse está vindo aí, e as pessoas acham que está tudo certo, que está tudo bem. Não está. A luz e as trevas, elas não podem, não há comunhão entre a luz e as trevas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então é impossível alguém ser nova criatura exercendo as velhas práticas. Alguém que continua fazendo o que fazia antes de se encontrar com Cristo é porque com Cristo nunca se encontrou. É simples assim. O apóstolo Paulo, à luz dos gentios, a segunda pessoa mais importante do cristianismo, depois do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque igual a ele, maior do que ele, nunca houve nem haverá, o apóstolo Paulo escreveu uma carta às igrejas da Galácia do Sul, que nós conhecemos como a carta, a epístola aos Gálatas, e Paulo disse para eles assim, se um de nós, ou ainda que um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente desse que nós temos ensinado e pregado a vocês, seja ele anátema, seja ele maldição. Porque, como eu sempre digo aqui na igreja, uma fé que tem uma cruz como seu ícone, uma fé que tem uma cruz como seu símbolo maior, ela está desde o início te dizendo alguma coisa. Essa fé, ela propõe para nós morte, para que nós possamos viver.
Porque a vida de alguém sem Cristo, essa vida de quem vive sem Cristo, ela vai gerar morte. Quando nós morremos para essa vida sem Cristo, a morte nessa vida sem Cristo gera em nós a vida com Cristo. Então, a proposta da nossa fé desde o começo é morte para as coisas do mundo, para as concupiscências da carne, é morte para o pecado. Então é impossível uma nova criatura continuar na prática das velhas obras. Só pode praticar as velhas obras que praticava aquele que de novo não nasceu. E Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo todos os dias, de maneira alguma entrará no reino do céu. Então as pessoas já têm que entender, e essas são verdades, porque a gente também vive um tempo de muito relativismo. Ah, mas no meu ponto de vista, mas eu acho que, mas as coisas mudaram, as coisas podem mudar, as gerações, a moda, a cultura, tudo pode mudar, e a tendência é que mude, e a própria palavra já anuncia isso. Passarão os céus, passarão a terra, as coisas passam, mas a minha palavra permanece, não passará, para sempre. Aleluia. A proposta, o que as pessoas precisam entender é que Jesus é o carpinteiro, mas Jesus não é um carpinteiro para mexer na porta. Jesus é um carpinteiro para trabalhar naqueles que pela porta querem passar. A porta sempre foi estreita e vai permanecer estreita. Nós é que precisamos nos estreitar para passar pela porta estreita. A porta ela não foi e ela não será ampliada. Porque o que muito é divulgado, difundido hoje, é um evangelho de portas largas. Na verdade, eu diria até um pouco mais. Já arrancaram a Já porta. arrancaram até a porta. É um evangelho sem porta. Tem nem bico na catraca. porta. Não tem nada. Pois é. Mas o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho verdadeiro e genuíno, ainda é o evangelho da porta estreita, cujo Aleluia. carpinteiro não veio para modificar a porta. Ele veio para nos transformar, para que nós possamos, então, pela porta passar. É assim que funciona. Uau. E pastor, a gente vê que tem muitas pessoas que se dizem crentes, evangélicos, que infelizmente ainda vivem na prática, né, dessas festas Sim. mundanas e tudo mais. Para trazer clareza para os nossos telespectadores, existe julgamento e condenação diferente para quem se diz crente, sabe da Bíblia, conhece, se batizou, está vivendo na igreja, daqueles que ainda não? O apóstolo Paulo, ele também na sua carta aos Romanos, ele diz o seguinte, que para aqueles que não conheceram a lei, para aqueles que não conheceram a palavra, o que será um instrumento de julgamento é a consciência. Por quê? Porque o nosso Deus sonda e conhece o mais profundo de cada um de nós. Uhum. E por mais pecador que uma pessoa seja, por mais afastado que ela esteja de Deus, existe nessa pessoa resquícios da Neshama. A Neshama é a chama que Deus colocou dentro do homem. Porque, como diz no livro do Gênesis, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A nossa imagem, representatividade. Semelhança, potencial. As mesmas características de Deus. Deus depositou isso dentro do ser humano. Então, quando Deus faz o homem do pó da terra, sopra o zoe, o fôlego de vida
nas narinas do homem, entra dentro desse boneco um negócio que a gente chama em hebraico de Neshama, é o espírito, é a essência de Deus que entra dentro daquele boneco. Então esse espírito, quando ele entra em contato com o barro, aquilo que é espiritual entra em contato com o barro, a Bíblia diz então que o homem se tornou alma vivente. Então, como vocês me ouviram falar o ano passado todinho aqui, nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos no corpo. Então, o que acontece? Como o espírito, ele, por mais que ele seja sufocado pelo pecado, por alguém que viveu uma vida inteira longe da presença de Deus, esse espírito, ele comunica a alma, ele comunica a consciência. Então Deus sabe exatamente que muitas pessoas, mesmo sem ter um contato mais amplo com a palavra de Deus, eu tenho certeza que alguém que está nos assistindo aqui já viveu isso em algum momento da sua vida. Eu experimentei isso algumas vezes antes de eu entregar minha vida para Jesus, de você estar indo fazer uma coisa e você ouvir uma voz dentro de você dizer, não faça isso. Oh, yeah. Isso é a voz da nossa consciência ecoando a voz do Espírito, da Neshama, da centelha de Deus dentro de nós. Eu lembro que em algumas vezes que eu contei meu testemunho de conversão, que eu fui para um retiro, né, um encontro com Deus, e eu sempre tinha muita festa quando era do mundo para ir. A agenda era bem busy. E eu lembro que eu cheguei do encontro no domingo, e a gente chega naquele pânico, né? E agora? Saí daquele ambiente, voltei para a vida real. E na segunda-feira surgiu festa para eu ir. Eu lembro que o pessoal me ligava e falava assim, vamos pra festa? Aí aquela questão de novo convertido, né? Tá, eu vou, só não vou beber. Porque ser crente é só não beber, não fumar, né? Aí você pode estar lá, tem que ganhar os irmãos para Jesus. E eu lembro nitidamente, pastor, como se fosse hoje, que eu subi as escadas para ir pro meu quarto me arrumar, uma voz, exatamente o que o senhor acabou de dizer, dizia assim, não vai. Uau. Eu descia. Aí a minha alma, né, falava assim, não, mas não tem nada a ver não, você só não bebe aos poucos, pessoas vão entender. Aí eu subia. Novamente a voz insistia, não vá, você não pertence mais a isso. Acabou que eu não fui. Porque aquilo realmente incomoda. E depois desse processo que eu, infelizmente, acabei nessa conversão, acabei saindo da igreja porque eu fui ferido porque eu queria participar de um teatro e a pessoa falou pra mim assim, você é batizado? Eu não era. Então, se você quiser, você senta e assiste. Tipo assim, falei, quem que é esse cara pra falar assim comigo? Se você quiser. Não, eu sempre gostei muito de teatro. Aí eu fiquei 6 meses fora. Então eu retornei pra viver no mundo. Não da mesma maneira, mas toda vez que eu fazia algo do mundo, o Espírito Santo, eu acredito, me fazia lembrar as experiências que eu vivi no momento que eu aceitei Jesus, que existia um vazio naquela minha prática ali. Sim. E no seu caso, meu filho, você já tinha tido um contato com Deus. Sim. Eu estou falando de alguém que nunca nem esse contato teve, mesmo sem ter esse contato que você teve. Por exemplo, no meu caso, que nunca havia entregue a minha vida para Jesus, que nunca tinha participado de um evento de impacto espiritual como você fez, que eu não tinha aceitado Jesus em nada, eu nunca gostei de bebida, eu nunca usei droga, mas eu me lembro, por exemplo, de estar na noite, de estar numa festa na noite e uma voz falar comigo assim, esse lugar aqui não é para você. E sabe, você olhar assim, e a euforia de estar naquilo ali, a alegria, e ir embora, e você não conseguir ficar mais no lugar. Então, eu garanto para você, que em algum momento da vida de todo ser humano, mesmo que ele nunca tenha tido contato com a Bíblia, mesmo que ele nunca tenha entrado numa igreja, mesmo que ele nunca tenha dobrado os joelhos para orar, mesmo que ele nunca tenha tido nenhum tipo de contato assim mais profundo com Deus, em algum momento o Espírito, e eu não estou falando do Espírito Santo, estou falando do Neshama, da centelha divina que está dentro do cara, comunica a alma dele dizendo assim, o que você está fazendo é errado.
Então, e Deus sabe que houve essa comunicação. Então, Deus vai usar essa comunicação para julgar essas pessoas. Uau. Porque Deus sabe. Por isso que Paulo chama a nossa consciência de tribunal. Porque Deus que sonda o nosso coração, que conhece as entranhas do nosso ser, que vai aonde Freud amaria ir. Freud, que é um dos pais da psicologia, da psiquiatria, todos os estudiosos da mente humana têm um problema. Qual que é o problema? Eles não conseguem identificar, muitas das vezes, a raiz das coisas. Por exemplo, na neurociência, se você vai fazer um exame, por exemplo, e eles começam a monitorar o seu cérebro, eles só conseguem acompanhar os seus pensamentos a partir do momento que esse pensamento surge no seu cérebro, nos seus neurônios. Os nossos neurônios, eles parecem um monte de brócolis, assim, ele tem um formatozinho que lembra muito o brócolis. Então, por exemplo, dependendo do que você pensar, vai acender uma área do seu cérebro. Então, por exemplo, quando você olha para a Sara e para a Sofia, e elas dão aquele sorriso que você estava mencionando aqui, tem uma área específica do seu cérebro que vai acender. Então, a partir do momento que essa área acende, que esse neurônio acende, aí é possível monitorar os seus pensamentos, é possível monitorar o que aquele pensamento ali, qual o processo químico que ele vai produzir no seu cérebro, qual é o tipo de descarga hormonal que vai acontecer, se vai ser serotonina, que é o hormônio da felicidade, adrenalina, ou se vai ser o cortisol, por exemplo, que é o do estresse. Então, a partir desse momento, é possível monitorar. Mas antes que esse pensamento acenda ali no neurônio, porque ele nasce lá nas profundezas da nossa alma, ali ninguém vai. Mas Deus conhece o que está ali. Então, por isso que a Bíblia diz que antes que o pensamento saia em forma de palavra da sua boca, eu já sondei o seu coração. Por quê? Porque Deus, ele está lá na base, ele está lá na profundeza, ele está lá na raiz. Aleluia. Então, Deus sabe exatamente que em algum momento essas pessoas, elas ouviram a voz de Deus na sua consciência. Elas foram informadas que o que elas estavam fazendo é errado. E qual que é o problema da prática do pecado? Que quanto mais a pessoa vai vivendo em uma vida de pecado, acontece um processo que a gente chama de cauterização da mente. Você tem uma expressão que diz assim, ó, o mais difícil é só o primeiro. Depois vai. Depois você começa, porque a sua alma vai te enganando. Ela vai fazendo movimentos sutis e ela vai te convencendo que o que você está fazendo não é errado. Ah, não é tão mal assim. Ah, não, mas você é uma pessoa boa. Ah, não, mas Deus conhece. Ah, não, mas Deus sabe que você... E aí, esse processo de convencimento da alma, a gente chama isso de cauterização. E aí você vai sufocando cada vez mais essa voz do Espírito que falou. Mas Deus sabe que em algum momento essa voz falou. E Deus vai usar essa voz, a consciência, para julgamento dessas pessoas. E óbvio que aqueles que estão lá sabendo, tendo contato com a palavra de Deus, tendo contato com Deus, esses, então, para eles, a rigidez do julgamento será ainda maior. Porque eles estão fazendo uma coisa que eles já foram informados que Deus não aprova. Pastor, agora tem esses artistas que se dizem que se converteu e tal. Às vezes lança até uma música evangélica, batiza. Ou troca uma palavra de uma música do mundo. Você já não fala mais a entidade, você já põe um Exua. Sim. Será que eles não, por exemplo, eles batizam, mas as músicas que eles lançam continua aquela, você sabe, aquele trem feio lá. Você acha que eles não têm força para ir para o caminho certo? Ou eles fazem isso, se diz que converteu, para atrair pessoas? O que eu consigo entender, meu filho, é que existe algo que é um processo. Existem pessoas que elas estão num processo. Por exemplo, um artista ele tem vários contratos assinados.
um artista ele tem toda uma estrutura que envolve família, que envolve amigos. É muita gente que depende dele. Sim. Então, por exemplo, um artista que ele foi tocado por Deus, seja num culto, na casa dele, onde for, e ele decide entregar a vida para Jesus, dificilmente ele vai conseguir chegar amanhã e falar assim: eu não canto mais, eu não faço mais show, porque existe uma série de coisas Existe uma programação, né? que estão acontecendo e que ele vai precisar cumprir aquilo ali. Mas, né, tem um exemplo de um cara que é um grande exemplo, para mim, daquela onda de artistas que se converteram de verdade, daquela onda de artistas que se converteram, desculpa, para mim o que se converteu de verdade chama-se Rodolfo Abrantes. Oh, yeah. O Rodolfo Abrantes, ele era vocalista de uma banda de rock chamada Raimundos, que estava no auge, e ele se converteu. Então, o que ele fez? Ele chegou para os amigos da banda e disse: olha, eu tô fora, para mim não dá mais. Inclusive, os integrantes da banda se tornaram inimigos dele. Uau. Durante muitos anos, porque o Rodolfo já tem aí alguns bons anos que se converteram. Então, eu vi uma matéria um dia que foi no ano da pandemia, que um dos camaradas ligou para ele e disse: vão esquecer isso, vão... O cara perdoou ele, acho que já deveria ter uns 9 anos. Por quê? Porque todo mundo fazendo sucesso, quem quer abrir mão do sucesso? Aí chega a pessoa mais importante da banda, que é o vocalista, e diz: eu tô fora. E então o Rodolfo, mesmo depois de ter se convertido, ele cumpriu algumas agendas, cumpriu alguns compromissos com televisão, fez alguns anúncios, mas depois saiu. Sim. Agora, essas pessoas que dizem que entregaram a vida para Jesus e já tem 2, 3 anos, eles continuam renovando o contrato e fazendo show e vivendo aquela vida como se não tivesse... Não nasceu de novo. Hoje tá bem difícil de separar, né? Sim. De fato, um cristão daquele que só se diz A Bíblia não mente, a Bíblia não erra. Então a Bíblia diz assim: ó, a árvore você vai conhecer ela pelos frutos. E existe um fruto que a Bíblia diz e nos apresenta, que é o fruto do arrependimento. Se eu continuo fazendo o que sempre fiz, nunca me arrependi do que fazia. Sim. Eu achei bacana esses dias que eu vi uma entrevista, tem aquele Luciano do Zezé de Camargo, Uhum. e ele também, ele converteu. Sim, ele parece. Eu não sei, mas você Sim. trazendo isso, eu me lembrei também. Sim. Sim, ele parou, né? Sim, ele parou. E aí, ele não faz mais dupla com o irmão dele. Ele nem tá mais nesse mundo sertanejo. E esses dias teve um evento sertanejo muito grande. E convidaram pra ele ir pra cantar. Aí todo mundo ficou assim: será que ele vai cantar uma música dele? Ele chegou lá, na hora dele, e cantou uma música evangélica. E aí depois o repórter perguntou pra ele: cara, mas o dinheiro que você ganhava tal? Ele falou: você não tem dinheiro que pague isso, esse caminho que eu tô vivendo com Jesus. Aí eu falei: uau. Muito bacana. É esse aí que Deus o conserve, né? Porque as tentações, as propostas, a pressão é muito grande, né? Sim. Porque ele é um dos grandes nomes da música, mas que Deus o dê graça, que Deus o conserve. Mas é assim que faz, entendeu? Porque a pessoa em algum momento não dá mais. O Espírito de Deus, porque uma vez que a gente entrega a nossa vida para Jesus e que realmente nós somos vivificados no Espírito, o novo nascimento acontece, o Espírito Santo entra na nossa vida, esse Espírito que é santo, ele não convive num ambiente de pecado. Ele não convive mais com certos tipos de pessoa, não dá mais. Então vai chegar um momento que, se você realmente tiver envolvido num relacionamento íntimo com esse Espírito, cara, você vai querer sair daquilo ali o mais rápido possível e não ficar postergando aquilo ali e esticando, e estendendo e vivendo aquela vida dupla. Porque o que a palavra do Senhor deixa claro pra gente: ou a gente é quente
ou a gente é frio. Não dá para ser morno. Uhum. E ali a palavra do Senhor está usando o problema das águas daquela região, que tinha as águas quentes, Uhum. que faziam bem para a saúde, e a água fria, que também faz bem para a saúde, tanto para o banho quanto para o consumo. Agora, a água morna faz mal. Então, ali não está falando de temperatura espiritual. Ali está falando de fruto. Ou você vai dar fruto de um jeito, ou você vai dar fruto de outro. Você vai fazer bem de um jeito, ou você vai fazer o bem de outro. Seja uma água quente, ou seja uma água fria. Você não pode ser uma água morna. Você não pode estar em cima do muro. Porque aquele que está em cima do muro, na verdade, ele está do outro lado. Ó, É assim como uma fonte ela não pode jorrar duas águas, né? Não tem Assim como. como o óleo não se mistura com a água também. Não há comunhão entre as luzes e as trevas. Uau. Como eu disse para vocês, existem pessoas que estão no processo. É a mesma coisa uma pessoa que entra aqui num culto hoje e entrega a vida dele para Jesus. Não adianta nem a própria pessoa e nem as pessoas que estão ao redor dele achar que amanhã o cara vai consertar a vida dele. É um processo. Mas é um processo, só que a gente precisa ver um avanço dentro desse processo. Agora, a pessoa que está 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos e continua com a mesma prática de vida, continua com as mesmas questões de sempre, aí já não é mais processo. Aí são pessoas, na verdade, que já se apostataram da fé. É outra coisa. É gente conformada. O que acontece muito, a gente hoje vive, falando em questão de internet, rede social, a gente vive a era do cancelamento, né? Então, hoje as pessoas estão mais preocupadas em ser canceladas nas redes sociais do que ser cancelado no céu, né? Meu Deus. E o que a gente mais observa é que eles encontraram na religião, né? Não vou nem dizer religião, mas entenderam que dizer que vai para Jesus dá uma limpada na imagem, na barra, mas não adianta. A pessoa não consegue permanecer, né? Porque aquilo foi forçado e acaba voltando novamente para o mundo. Se a gente fosse citar nomes aqui, teria uma lista muito grande, né? Pastor, isso é porque a pessoa realmente não teve a consciência que um dia Jesus vai voltar e elas serão julgadas por cada ato, não é mesmo? Pois é, e o que acontece é o seguinte, Jesus disse, Mateus 8, se não me falha a memória, Jesus diz assim, ó, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas pessoas distorceram isso aqui, fazendo apologia à pobreza. É verdade. Do que adianta você ser rico e perder a alma? Com coisa que ser pobre também é garantia que está salvo. Meu Deus, fala. Do que adianta você ser muito bem sucedido e perder a sua alma? Então significa que o fracassado está garantido no céu? Isso é uma distorção da palavra. Se a gente analisar todo o contexto onde Jesus disse isso, Jesus ele disse assim, ó, todo aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. E aí ele completa dizendo, então do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? O que Jesus estava dizendo? Se você tiver vergonha de mim para obter algum tipo de benefício, eu também vou me envergonhar de você. E como nós precisamos, só existe um mediador entre Deus e o homem, a saber, Cristo Jesus. Se nós precisamos do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, da intervenção de Jesus, da intercessão de Jesus diante do Pai, para que a gente possa ser salvo, se a gente se envergonha de Jesus e Jesus se envergonha da gente, nós estamos perdidos. Então, pessoas que elas estão mais preocupadas em ficar bem na rede social do que ficar bem com Jesus, elas vão perder a sua alma por causa da rede social. A pessoa que tem medo
de ser cancelado pelas multidões ou pelos seguidores de rede social ou por um ambiente de trabalho por causa da fé em Cristo Jesus, não vai adiantar, é disso que Jesus está falando, não vai adiantar você ficar bem lá no seu trabalho e se envergonhar de mim, ter vergonha de mim, e eu me envergonhar de você diante do meu Pai. Então, tem muitas pessoas que elas estão em nome de uma aprovação na terra, seja no trabalho, nas redes sociais, e com o advento da internet, hoje, as pessoas elas estão doentes por causa de aprovação em rede social. Pessoas As morrem. pessoas fazem qualquer coisa. coisa para likes, curtidas e comentários e engajamento em rede social. E isso, e essas pessoas estão caindo exatamente nisso que Jesus diz. Porque as pessoas têm que entender o seguinte, queridos, você pode fazer as suas escolhas, você pode fazer o que você quiser, desde que não comprometa a sua fé. Desde que, para fazer a sua vontade, não custe a vontade de Jesus na sua vida. Meu Deus. Se me custar se para eu ser aprovado nas redes sociais, me custar ter que renunciar ou que me envergonhar de Cristo, eu prefiro ser envergonhado na rede social. Ai, Deus. Que eu seja cancelado na rede social. Não tem problema. Porque a proposta de Deus para nós Eternidade. não é a quantidade de pessoas que nos seguem. É quem nós estamos seguindo. Meu Deus. Ô, Jesus. Pega. Vai. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu não estou interessado, não me interessa, não me importa quantos estão me seguindo, desde que eu não o deixe de seguir. Ô, Jesus. Aleluia. Ok. Peraí, pastor, rapidinho. Tá certo. A gringa tá me chamando aqui. Nós simplesmente esquecemos que ela tem um recado pra dar. Hey, gringa, vai com você aí, dá o recado. E, pastor, a gente já volta pra terminar esse bate-papo que tá surpreendente. Gringa, é com você. E você, somos gratos pela sua vida e por nos assistir. Deus abençoe. O Pod Life e as suas extensões Pod Life School, Pod Life Dallas, Pod Life Express é um projeto que realizamos aqui na Adelife, com o objetivo de glorificar a Deus, alcançar, informar e impactar vidas através dos nossos conteúdos. E para que possamos melhorarmos ainda mais e cumprir a nossa missão, Deus nos abençoou com patrocinadores que acreditam e por isso investem no Pod Life. Vocês, a nossa audiência, podem contratá-los, são eles: WSM Epoxy Floors, After Hours Construction, NYC Marble Care, Sabrina Montante Brazilian Nails. Muito obrigado. Louvamos a Deus por vocês e oramos para que Deus os abençoe cada vez mais. E se você que está nos assistindo quer nos apoiar com sua audiência, sentir o desejo de fazer parte do nosso quadro de patrocinadores, entre em contato, envie uma mensagem nas nossas redes sociais. Temos planos diversificados para você escolher. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, Deus não permite que zombem dele. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Estamos de volta. Gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. E pastor, já que a gente aprendeu que crente não pode ir no carnaval, pelo amor Não de Deus. deve, pelo amor de Deus. Vai não, gente. Assim, vai não. quer ir, vai. É. Só que eu não vou te ver lá no Depois- céu, não. Aí vai. Pastor, o que a Bíblia fala sobre isso? Como, né, a gente já disse aqui, a gente já fez menção de vários textos bíblicos
falando que isso é um ambiente que crente não deve frequentar. Agora, existe uma informação, uma curiosidade, que talvez muitas pessoas não saibam, é que a festa que deu origem ao carnaval é uma festa bíblica. Uau. Pega Meu a visão, Deus. pega a visão. Porque o diabo ele não cria nada, É só copia. só copia. Ctrl isso C, aí. Ctrl V. Ctrl C e Ctrl V mal copiado. Mal copiado, ainda né? por cima. E a festa em que inspiraram para fazer o carnaval é uma festa que ela tem um enredo, um contexto extraordinário. Esse contexto está no livro de Esther. Quando nós olhamos para o livro de Esther, a história da rainha Esther, ela acontece dentro de uma cronologia, cronologicamente falando. A história da rainha Esther, ela acontece depois do término do cativeiro da Babilônia. Uhum. Israel estava fraco. Muitos decidiram permanecer naquela região que era governada pelos medo-persas, que antes foi a Babilônia que dominava o mundo, só que Ciro, que ele nasceu na Pérsia, mas foi criado pelos medos. Ciro unificou os impérios, e aí surgiu o Medo-Persa. Os Medo-Persas venceram a Babilônia, que era o império mais poderoso do mundo e que tinha o povo judeu, o povo de Deus cativo. Então, quando Ciro assenta no trono da Babilônia, ele se torna Ciro o rei do mundo. Ele é o imperador mais poderoso do mundo porque ele unificou 3 reinos: a Pérsia, os Medos e a Babilônia. Então, Ciro manda que fosse liberado os cativos, o povo judeu, cumprindo uma profecia que o profeta Isaías havia profetizado no capítulo 45, dizendo: assim diz o Senhor a Ciro, ainda que você não me conheça, eu te dei um nome. Eu vou diante de ti, desfazendo os ferrolhos de ferro, aplainando os teus caminhos, te entregando os tesouros da obscuridade que você não conhece, para que você cumpra toda a minha vontade. Uau. Então, Deus já tinha falado através do profeta Isaías que haveria um homem chamado Ciro e que Deus ia diante dele dar a vitória. A história de Ciro é uma história maravilhosa. Eu acho que eu já falei alguma coisa aqui em algum episódio. Ciro nasceu na Pérsia, o seu avô, Ciro I, tem um sonho que do pescoço dele sai um galho que faz sombra no mundo todo. E então os magos vêm, aquele sonho incomoda muito Ciro I. Os magos vêm e diz para ele assim: olha, o seu reino, Ciro, é grande, mas o reino do seu neto será muito maior do que o seu, vai fazer sombra na terra. E o Ciro I não gostou disso. E ele mandou que matassem o seu neto, Ciro II. Só que os soldados, quando chegou lá na fronteira com os Medo, viram que o menino era muito bonito, não tiveram coragem de matar o menino. Aí jogaram ele pro lado dos Medos. Batéria, então, nessa época também não teria Não morrido. morria, não morria. Morria, não. Então, Ciro cresceu entre os Medos, e ele se tornou um homem de valor, e ele assumiu o trono dos Medos. E teve um dia que ele se lembrou que ele era persa e ele era herdeiro do trono. Então ele volta à Pérsia, e ao invés de destruir a Pérsia, que era um costume normal de um reino quando vencia o outro, Ciro unificou e formou o império dos Medo-Persas. Ele entra na Babilônia, domina a Babilônia, que é na noite que o rei Belsazar tem aquele sonho, que uma mão aparece na parede e escreve: Mené, Mené, Terquem, Ofacim, medido foste e encontrado em falta, e de ti é tirado o teu reino. Naquele momento ele cumpre a profecia. Ciro vem, domina a Babilônia, senta no trono. Ele agora é Ciro, o rei do mundo. É aquela árvore que o avô tinha tido sonho que fazia sombra na terra inteira.
E Ciro manda libertar os judeus. Só que Israel estava fraco como nação, como povo, 70 anos de cativeiro, aquela geração de homens valentes, de homens fortes, tinha morrido todos, né? E os que restavam estavam muito velhos. Os que nasceram ali, nasceram no cativeiro, não sabia pegar a espada, não sabia fazer nada. Então Israel como nação estava muito velho. Então alguns decidiram ficar numa região chamada Suzã, que era uma plataforma, um distrito do Império dos Medo-Persas. Nesse tempo já estava reinando o rei Assuero. Então Assuero dá uma festa e ele convida os governadores de 120 províncias para participar. Uma festa simples que Assuero deu, durou 6 meses. Misericórdia. Cada um bebia no seu copo de ouro personalizado. Olha aí, ó. Coisa Ó. simples. Só que no meio da festa, Assuero decide exibir o seu maior tesouro, que era a sua rainha, a rainha Vasti. Só que a Vasti se nega a se apresentar diante do rei. E aquilo foi uma afronta muito grande. E os governadores das províncias, das 120 províncias que pertenciam ao Império Medo-Persa, disse para ele, olha, você tem que fazer alguma coisa, porque se essa moda pegar aí no meio das mulheres, nós estamos lascados, todo mundo. E ele mata a Vasti, para que ficasse de exemplo para as outras esposas que, né, não desonrassem, não desobedecessem os seus maridos. E ele então abre um concurso para escolher uma nova rainha. E dentre as moças que são levadas tem uma jovem judia chamada Radassa, que é criada com um tio chamado Mardoqueu, um judeu justo, um homem de Deus. E quando essa menina chamada Radassa, que o seu nome significa Samambaia Murta, porque todas as vezes que a palavra de Deus aponta para a nação de Israel e usa um exemplo de árvore, sempre usava árvores de grande valor, árvores robustas. Essa é a única vez, porque Radassa ela aponta para a nação de Israel, é a única vez que a Bíblia vai usar uma planta rasteira para se referir à nação de Israel, porque Israel estava assim, estava por baixo, estava fraco, desorganizado, tinha acabado de voltar do cativeiro. Então Radassa era um símbolo de como Israel estava fragilizada, órfã. E Mardoqueu dá a ela uma orientação. Ele diz assim, olha, não use o seu nome judaico. Quando perguntarem o seu nome, diga que o seu nome é Esther, que significa estrela de grande beleza. Olha só. Ali já estava apontando para um futuro profético de Israel, do que Deus haveria de fazer no futuro. Deus ia virar o cativeiro daquela que estava como murta, como uma planta rastejante, aquele que estava por baixo, e colocaria ele novamente por cima, com uma estrela de grande beleza. E a menina entra, ela passa por um processo de mais de 1 ano de tratamento, e ela é escolhida como a nova rainha da Pérsia. Ela é escolhida como nova rainha da Pérsia. O rei Assuero tem um homem de confiança, um braço direito, que se chama Amã. Amã, ele era um homem muito egocêntrico, e ele exigia que todo mundo na cidade se curvasse diante dele. Quando ele passava, as pessoas tinham que baixar a cabeça em respeito a ele. Porém, Mardoqueu, o tio de Esther, Amã não sabia que era tio dela, mas o Mardoqueu não se dobrava diante dele, porque o povo de Deus não se dobra diante de ninguém a não ser do próprio Deus. E ainda que toda a cidade se dobrava diante dele, o fato de Mardoqueu não se dobrar deixava ele irado. Ele esquecia de todo mundo que se dobrava e só concentrava no cara que não se curvava diante dele. E aqui eu já preciso dar uma informação. Se vocês que estão nos assistindo, se você quiser arrumar um problema para a sua vida, decida ser fiel a Deus. Todas as vezes que você decidir se posicionar, todas as vezes que você decidir escolher
entre os princípios de Deus e qualquer outra coisa, as pessoas vão te odiar pelo simples fato de você não se vender, não se corromper, de você não trocar princípios e valores, não negociar o inegociável. E aquilo, então, Amã foi nutrindo um ódio por Mardoqueu. Porém, Mardoqueu ficava sempre perto dos portões do palácio. Aquele cuidado, porque ele era tio, mas era pai de Esther. Então, ele meio que acompanhava ela de longe. E nesse negócio de acompanhar ela de longe, ele descobre que os eunucos, que eram os responsáveis pela comida, pelas coisas do rei, estavam tramando a morte do rei Assuero. Ele descobre isso e avisa e dá um jeito de Assuero ficar sabendo disso. Então, Assuero é livre da morte através de uma atitude de Mardoqueu. Só que era muito comum no mundo antigo os reis recompensarem as pessoas quando essas pessoas fizessem algum tipo de favor para o rei. Mas nada, por algum motivo, nada é feito em favor de Mardoqueu. Só que o tempo vai passando e Amã tem esse ódio dentro dele por Mardoqueu. E ele, então, decide colocar um plano em prática. Ele marca uma reunião com o rei Assuero e diz assim, ó, tem um povo no meio do nosso povo aqui que eles vivem de uma maneira diferente de todo mundo. Eles têm um costume diferente, eles têm umas vestes diferentes, eles têm um dia diferente aí que eles não trabalham, porque toda a cultura judaica, qual que é a ideia da cultura? É um povo exclusivo, com idioma exclusivo, com costumes exclusivos, com uma cultura exclusiva que pertence a um Deus exclusivo. Sim. Não deles, mas o único Deus verdadeiro. Então a ideia de Deus sempre foi anunciar a verdade de Deus através do seu povo, da maneira de viver do seu povo. É por isso que existem coisas que não condizem, não tem como alguém que é de Deus estar atrelado a quem não é de Deus, as práticas daquilo que não é de Deus. Porque a nossa vida, Deus nos chamou para ser testemunhas dele. Então, Amã pega isso e convence o rei que ele tem que mandar matar esse povo, exterminar esse povo. Só que o que Amã não sabe é que a rainha, ela é da origem desse povo. E uma bela noite, o rei Assuero tem um sonho, ele perde o sono. E ele chama, que era um outro costume que os reis tinham, quando os reis perdiam o sono, eles chamavam o bobo da corte para fazer graça para ele, ou eles chamavam os escribas para ler histórias de acontecimento, né? Aquilo que a gente chama de crônicas dos reis. Por isso que na Bíblia tem 2 livros, né? A Primeira Crônica, a Segunda Crônica, que são relatos, acontecimentos dentro do reino. Então, um dos escribas começa a ler para fazer o rei Assuero dormir, começa a ler a história do dia que ele recebeu um livramento por causa de uma informação que um homem chamado Mardoqueu deu a ele. Aí Assuero assustou com aquilo e disse assim, o que nós fizemos? Qual a recompensa que foi dada para esse homem? Ele falou, não, rei, não foi feito nada não. O rei, mas como que nós não fizemos nada? O rei foi e mandou chamar Amã, que era o braço direito dele, e fez a pergunta para ele assim, o que deve ser feito a um homem de quem o rei se agrada? Amã pensou que o rei estava falando dele. E Amã deu toda a dica, ó, coloca o seu cavalo. Até aumentou. Coloca a sua capa, coloca a sua coroa, pega um homem valente, você põe para puxar na cidade, dizendo, é esse aqui o homem de quem o rei se agrada. Quando Amã acaba de dar a ideia, Assuero fala com ele assim, vai e faz isso para Mardoqueu. Nossa, Deus. Imagina a alminha dele. Não, Força do ódio. Amã surtou e ele teve que andar no meio da plataforma de Suzã, dizendo, eis aqui o homem de quem Deus se agrada. Então o ódio dele por Mardoqueu só aumentou. Porque a pessoa, quando ela está operando na alma, a pessoa que é almática, a pessoa que é carnal, ela não consegue perceber o que está acontecendo, ela não consegue perceber os sinais. Aquele momento ele deveria ter parado,
Porque ele deveria ter pensado, espera aí, o que está acontecendo? Como que eu estou planejando mal contra esse cara e o rei está mandando eu fazer? Isso não é coincidência. Mas a pessoa carnal, a pessoa almática, ela não percebe que ela está indo por um caminho, que ela está pensando que ela vai destruir o outro, mas na verdade ela vai destruir a si mesma. Uau. E Amã volta ainda mais irado e constrói uma forca na casa dele. E essa forca aqui, quem vai morrer nela é Mardoqueu. Porque qual que é a ideia dele? Quando o rei soltar o decreto para matar todos os judeus, esse aqui eu vou fazer questão de enforcar ele aqui no fundo de casa. Só que o que Amã não sabia é que Esther, a rainha Esther, era judia. Então, quando o rei Assuero liberou o decreto de morte do judeu, Mardoqueu chega para Esther e fala com ela assim, quem sabe foi para isso que você chegou aí. Uau. Mas se você tiver medo e não nos ajudar, ajuda de outro lado virá. Então Esther, ela coloca todo um plano em prática de jejum, de oração, 3 dias, marca um banquete, só que ela não podia entrar na presença do rei sem ser chamada. Então ela está colocando a sua vida em risco, mas quando ela coloca a sua vida em risco em prol, em benefício do povo, quando ela entra na presença do rei diz para ela, o que a minha rainha deseja? Pede até a metade do meu reino que eu te dou. Porque todas as vezes que a gente se posicionar em favor de alguém, em favor do reino de Deus, pode ter certeza que Deus vai arrumar um jeito de nos recompensar. Aleluia. Amém. Então, resumindo a história, Esther conta para o rei tudo que aconteceu. O que estava acontecendo? O plano de Amã para matar o seu povo, e consequentemente ela morreria também, porque ela sendo judia. Aí o rei falou, não, ninguém... Uma coisa é o rei querer matar, né? Quando ele quis matar a rainha dele, ninguém pôde impedir. Mas agora o assessor está querendo matar. Não, ele falou, não, ninguém toca em você. E o rei foi e matou Amã na forca que ele tinha feito para Mardoqueu. Uau. Preparou a própria casinha para ele. Preparou para ele a casinha. Então, o rei foi e baixou um decreto dizendo assim, ó, quem se levantar contra esse povo, contra os judeus, vocês estão autorizados a se defender e matar se for preciso. Então, foi dado um grande livramento de morte ao povo judeu. E isso aconteceu no 12º mês do calendário judaico, que é o mês de Adã, que no nosso calendário é o mês de fevereiro. Porque o calendário bíblico é diferente do nosso calendário, a gente segue o calendário gregoriano. Então, o último mês do calendário deles é o mês de Adã, que é justamente agora no mês de fevereiro. Então, quando esse livramento acontece, uma festa surge, que é chamada a festa de Purim. Ela não é uma festa, não é um memorial eterno, como aquelas festas que Deus ordenou que o povo deveria celebrar perpetuamente. As festas, inclusive, que a gente celebra aqui na The Life, a festa da Páscoa, o Persach, a festa do Shavuot, que é o Pentecostes, ou a festa das cabanas, o Sucote. Mas ela é uma festa de Purim, é uma festa que o povo estabeleceu para celebrar o livramento que eles receberam. E como é que essa festa era celebrada? As pessoas iam de máscara. Por que as pessoas iam de máscara nessa festa? Porque você não vai ver aparecer o nome de Deus em nenhum momento no livro da Rainha Esther. Olha só. Uau. Deus não aparece, não é feito menção dele, mas fica claro o tempo todo que ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Porque Deus não precisa necessariamente se manifestar para atuar em nosso favor. Então a ideia do baile das máscaras, que era a festa de Purim, era mesmo estando disfarçado, Deus sempre esteve conosco, Deus sempre esteve no ambiente. Exatamente aquilo que acontece conosco. Às vezes as pessoas elas ficam sempre buscando um arrepio, buscando um sinal,
como se Deus precisasse de anunciar a presença dele para que ele esteja presente. E não precisa. Deus, ele trabalha muitas vezes de maneira oculta, de maneira silenciosa, mas ele está no controle da história da nossa vida. Amém. Então, ainda que você muitas das vezes não esteja percebendo, você precisa acreditar que situações e circunstâncias não podem definir Deus, Aleluia. mas é Deus que define cada situação e cada circunstância. Aleluia. E é Meu daí, Deus. dessa festa, desse baile de máscaras, para exaltar a grandeza de um Deus que faz coisas extraordinárias mesmo em oculto, que eles foram lá e tiraram a ideia do carnaval. Uau. Por agora? isso que o carnaval acontece em fevereiro e por isso que tem a ideia de máscara e desfile e tudo aquilo. E agora eles ficam exaltando, uma outra trupe parada lá, Pois os é. negócios. Porque a gente já vai encerrar, é só fazer um adendo. Eu nunca tinha, de fato, parado para analisar o que eles falam no carnaval. Porque por mais que eu participei do mundo, eu nunca fui pular carnaval. Também nunca gostei de carnaval. Exato. Não faltou vontade, mas eu não Não, eu- sei. Eu não, acho que era Deus já separando mesmo. Mas eles deixam explícito a quem eles estão adorando. Sim, a proposta tá clara. Exatamente. E o perigo é tão grande, pastor, porque às vezes as pessoas não passam por situações da vida e não sabem de onde que vieram. Porque me corrija se eu estiver errado. Se eu estou em um ambiente em que outros deuses estão sendo glorificados, estão sendo aclamados ali, aquilo ali vai sobrecair sobre mim. Então, se eu estou numa festa em que eles estão glorificando, não sei nem se eu posso dizer a palavra glorificando, estão exaltando outros deuses, entidades, e a pessoa está ali vibrando, está fazendo a mesma coisa. Então, sobre ela também vai Sim, cair. ela tá vibrando naquela Aquela frequência. frequência. Porque os ambientes revelam aquilo que nós buscamos. Você não vai buscar, por exemplo, um remédio para Sara e para Sofia no posto de gasolina. Porque no posto de gasolina você busca combustível. Pra carro. O remédio se busca na farmácia. Então, o ambiente que eu frequento demonstra, denuncia, revela o que eu estou buscando. Simples assim. Meu Deus. Uau, forte. Vou deixar até pra você encerrar, Nick. Que ensinamento hoje, hein, cara? Você tá doido. Pastor, muito obrigado. Amém. Que Deus continue abençoando Obrigado, a vida do gato. Senhor. Até o próximo Pod Life School. Amém. Vamos ver qual assunto que Vamos ver o vai que ser. a gente prepara aí O pro pessoal próximo. podia Tô deixar com no as comentário ideias também, né? aqui Algumas já. perguntas. Pois é, fica à vontade. É isso aí. Ô, lá Para vai. mandar diretor. sugestões aí. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, mano. Deus abençoe. Pessoal, Deus abençoe. Valeu, Bom ter pastor. você de volta conosco. Deus quiser. Depois da Minha- sua licença. Da minha licença Como é que é o nome? paternidade. Depois da licença paternidade. Bringa, Deus abençoe. Obrigado, minha filha, por estar sempre aí no comando. minha gata. Pessoal, até o próximo episódio. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like e também compartilha também. E deixa um comentário aí. Tá bom, pessoal? Até o próximo. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tamo junto. Partiu! Tchau.